Saudações, torcedores do Flamengo! Este espaço é voltado para os apaixonados pelo clube. Se você está chegando agora, é essencial ficar por dentro das novidades e interagir nas redes sociais. Se você está no YouTube, considere se inscrever, ativar as notificações e deixar seu apoio no vídeo. Hoje temos uma informação importante sobre uma organização que está planejando uma viagem para a Libertadores da América. Os preços iniciam em R$ 6.000 na Argentina, oferecendo opções de hospedagem em quartos triplos, duplos e individuais. Além disso, há uma oportunidade de colaborar para a classificação do Flamengo, que é algo crucial neste momento. É fundamental destacar que se trata de uma organização confiável. Avalie essa proposta, que também oferece suporte para aqueles que irão assistir aos jogos do Flamengo no Maracanã. É sempre importante escolher organizações sérias. Há também a opção de cuidar da saúde capilar e emagrecer com um programa disponível. Faça uma consulta corretamente. Recentemente, nossa equipe esteve no Estádio Castelão, que será o cenário da partida entre Flamengo e Botafogo da Paraíba na terceira fase da Copa do Brasil. O estádio está passando por preparativos para o jogo e o gramado está em excelente condição. Recebemos imagens do local e a qualidade do gramado é impressionante, gerando boas expectativas para o confronto. Também compartilhamos nas redes sociais a chegada do time do Botafogo da Paraíba, que possui um jogador que expressou carinho pelo Flamengo. Existem tópicos importantes a serem discutidos, como a alteração na divisão do pay-per-view, que pode gerar um aumento significativo na arrecadação anual do Flamengo. O clube tem lutado para alcançar essa melhoria. Também falaremos sobre a situação de um jogador, que é um assunto relevante neste momento. A modificação na divisão do pay-per-view pode significar um acréscimo considerável na arrecadação anual do Flamengo, uma mudança significativa. O Flamengo tem se esforçado e conquistado progresso. Agora compartilho informações sobre a situação desse jogador. É relevante mencionar a declaração de um atleta que enfrentará o Flamengo e comentou que os gols que marcou pelo clube carioca transformaram sua vida, trazendo uma nova realidade e tranquilidade para ele e sua família, expressando sua gratidão. Por isso, quando esteve em uma equipe anterior ao marcar um gol contra um adversário, ele não celebrou de forma plena em demonstração de respeito pelo que lhe foi proporcionado em um ano específico. Ele disse que se marcar um gol contra o Flamengo, provavelmente também não celebrará completamente, respeitando a história que possui com o clube. Enfatizou que o Flamengo é uma equipe poderosa, com jogadores que falam por si mesmos, mas que, no final, é uma partida entre 11 contra 11 e seu time jogará para vencer. Ele está plenamente ciente da grandeza do adversário, mas acredita que no futebol tudo é possível. Agora vamos prosseguir discutindo a situação do jogador mencionado. Recentemente, a diretoria do Flamengo divulgou que está se dedicando para manter o atleta no clube. Existe a possibilidade de sua permanência, apesar das especulações sobre sua venda, uma vez que o clube precisa gerar receita com transferências, algo que não acontece há algum tempo. Entretanto, a diretoria está se esforçando ao máximo para preservar seus principais jogadores. Enquanto isso, clubes europeus estão de olho e planejam apresentar novas propostas para os atletas do Flamengo em breve. O lateral direito. Os recursos financeiros podem ser gerados a partir de vendas que não aconteceram recentemente, mas a oportunidade continua em aberto. A administração do Flamengo está empenhada em conservar seus principais jogadores pelo maior tempo possível. Enquanto isso, equipes europeias permanecem atentas e estão elaborando novas propostas para os atletas da equipe. O lateral direito se destaca como um dos mais cotados para deixar o Flamengo em um futuro próximo, principalmente em razão do interesse de clubes da Europa. Até o momento, nenhuma nova oferta foi apresentada para esse jogador, mas 3 propostas surgiram no começo do ano, tentando contratar o Wesley. Uma delas veio do Aston Villa, que fez uma oferta de 15 milhões de euros, o que equivale a cerca de 75 milhões de reais. O Milan da Itália propôs 20 milhões de euros, enquanto o Atalanta apresentou uma oferta similar. Além disso, o Zenit mostrou interesse e ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, conforme a cotação atual. Mas essa proposta também foi rejeitada.
Assim, até mesmo o valor de 25 milhões de euros foi recusado. Isso demonstra que o Flamengo está ciente de que para negociar a saída do atleta será necessário um valor considerável e a intenção é mantê-lo. A vitória do Botafogo e está sendo avaliada a 1,37, enquanto a vitória do Palmeiras contra o Ceará é de 2,34. O Botafogo tem demonstrado solidez e é esperado que vença o capital. Não é hora para desânimo. O Botafogo deve assegurar a vitória sobre o capital e em relação ao Palmeiras é difícil imaginar um empate diante do Ceará. Não se apostaria com certeza na equipe paulista, mas uma combinação de resultados poderia ser interessante. É fundamental lembrar que a diversão não deve ser vista como um investimento e é destinada a pessoas maiores de 18 anos. Informações importantes surgem, pois o Flamengo adquiriu todos os ingressos para visitantes do jogo contra o Cruzeiro, o que é de grande relevância. O Cruzeiro divulgou detalhes sobre a venda desses ingressos. A torcida do Flamengo se acomodará no setor roxo superior, com ingressos disponíveis a R$ 170 para a entrada inteira e R$ 85 para a meia entrada. O Flamengo comprou essa quantidade de ingressos que será destinada aos seus torcedores. A venda será realizada através do site ingressos.com.br e no dia da partida, o acesso ao setor visitante será pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, localizado na Avenida Chafir Ferreira. É crucial ficar atento a essa informação. Embora Flamengo e Cruzeiro mantenham um bom relacionamento, é sempre sensato ter precauções. No entanto, o jogo que traz mais rivalidade é entre Flamengo e Atlético Mineiro, essa é a verdade. No que diz respeito à situação de Bruno Henrique, que ainda está longe de uma definição, essa questão deve levar um tempo para ser resolvida, mas não deve resultar em punição do STJD, permitindo que ele conclua seu contrato com o Flamengo ao final de 2026. O STJD continua em compasso de espera e não tomará nenhuma ação contra Bruno Henrique neste instante. O Ministério Público aguarda a autorização judicial para liberar as provas que foram solicitadas pelo STJD. Enquanto a decisão judicial não for tomada, a possibilidade de avançar com o caso é inexistente. O processo pode demorar bastante, até ultrapassando o período da operação penalidade máxima. Portanto, não há previsão de sanção, e essa informação já foi mencionada anteriormente, mas é reafirmada com detalhes adicionais de que ele não sofrerá penalização até que haja alguma definição da justiça ou uma novidade no processo. Agora vamos discutir a informação mais relevante que diz respeito aos jogadores convocados do Flamengo, pois há detalhes importantes a serem considerados. O Flamengo não levará alguns atletas significativos do seu elenco? Além disso, a alteração na divisão do pay-per-view pode resultar em um aumento na receita anual do Flamengo. O clube conseguiu mudar a fórmula de rateio da audiência do pay-per-view através de uma negociação com a Libra, o que é realmente positivo, uma vez que a gestão anterior não era satisfatória e a atual obteve melhorias significativas. Essa modificação pode aumentar a receita anual do Flamengo. O Flamengo conseguiu alterar a maneira como a audiência do pay-per-view é distribuída através de uma negociação com a Libra, o que é bastante significativo. A situação anterior não beneficiava o clube e a nova gestão conseguiu implementar melhorias importantes. Essa mudança tem o potencial de elevar a receita anual do clube, passando de 195 milhões para 253 milhões. Trata-se de uma modificação relevante que pode gerar um aumento de aproximadamente 60 milhões nesse novo cenário. A proposta será submetida à votação do Conselho Deliberativo até o dia 15 de maio. Portanto, é importante destacar esse progresso do Flamengo junto à Libra, que pode proporcionar um incremento de 60 milhões nas receitas provenientes do pay-per-view. O clube realmente estava enfrentando dificuldades, uma vez que o contrato anterior era bastante prejudicial, e agora aos poucos as circunstâncias estão se corrigindo. Existem possibilidades de mais avanços nesse sentido, já que a situação anterior era realmente insatisfatória? É surpreendente notar que o Flamengo estava perdendo tanto em relação a essa modalidade de receita. Quanto aos uniformes para
O jogo, o Flamengo irá enfrentar o Botafogo da Paraíba, utilizando sua tradicional camisa rubro-negra, com shorts pretos e meiões nas cores do clube. O Botafogo da Paraíba, por sua vez, estará em campo com camisas shorts e meiões brancos. Portanto, tudo está definido em relação às vestimentas com o Flamengo, adotando seu uniforme principal, e o Botafogo da Paraíba se apresentando de branco. Além disso, já temos algumas informações sobre os jogadores que viajarão e aqueles que não participarão. Embora a lista completa ainda não tenha sido divulgada, é provável que o Flamengo já tenha enviado a relação de atletas relacionados até o momento em que este vídeo está sendo gravado. De acordo com as informações que recebi, o lateral esquerdo, Alexandro, já se recuperou de um edema na coxa, mas será poupado para os próximos compromissos. Por outro lado, o meio-campista Arrascaeta estará com seu tempo de jogo controlado e também não atuará no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Assim, essa é a situação do jogador Alexandro e do meio-campista Arrascaeta. O meio-campista Arrascaeta deverá ser submetido a um controle de tempo em campo, por isso não estará presente no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Dessa forma, temos a situação de Arrascaeta em relação ao monitoramento de minutos e o jogador, Alexandro, que já se recuperou, mas não fará a viagem para este jogo, assim como para a partida em Belo Horizonte. O Flamengo confirmou essas duas ausências. Quanto aos jogadores convocados, ainda não há informações disponíveis, pois estamos aguardando a divulgação da lista. Raí e Flamengo se encontrarão em um confronto da terceira fase da Copa do Brasil, marcando a estreia do Flamengo nesta competição. É interessante observar a passagem de Henrique Dourado, que já esteve no Flamengo enquanto continuamos a acompanhar a chegada da delegação do Botafogo em São Luís do Maranhão. O Botafogo, que tem suas raízes em João Pessoa, na Paraíba, agora está se estabelecendo na capital maranhense. É sempre bom lembrar que a interação com o conteúdo é apreciada assim como o compartilhamento de opiniões e o segmento nas diferentes plataformas, trazendo todas as informações e emoções deste confronto. Fiquem ligados. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? Em uma entrevista recente, o jogador do Palmeiras, Gerson, causou um grande alvoroço ao afirmar que há membros do elenco que estão contaminando o ambiente dentro do clube. A declaração, que veio à tona em meio a uma fase difícil do time, gerou um misto de surpresa e preocupação entre torcedores e jornalistas esportivos. Embora Gerson não tenha especificado nomes, sua fala foi o suficiente para levantar especulações sobre quem seriam esses jogadores e qual seria a real situação interna no clube. O Palmeiras, que vive momentos de altos e baixos na temporada, enfrenta desafios tanto dentro quanto fora de campo. Nos últimos meses, o desempenho da equipe tem sido inconsistente, o que acabou alimentando rumores sobre possíveis desentendimentos e crises internas. Gerson, que chegou ao time com grandes expectativas, tem sido um dos principais responsáveis pelas atuações individuais mais notáveis. Sua revelação, no entanto, traz à tona uma questão mais profunda: a harmonia dentro do elenco. Em sua declaração, Gerson não detalhou em que aspectos os jogadores estariam contaminando o grupo, mas deixou claro que o comportamento de alguns membros está afetando negativamente o ambiente no vestiário. Para muitos, isso pode ser um reflexo da pressão crescente sobre o time, que tem sido cobrado por uma sequência de vitórias, especialmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O jogador, conhecido por sua postura séria e foco, talvez tenha se sentido compelido a externar uma inquietação que, aparentemente, estava tomando conta do ambiente do clube. Essa fala de Gerson também levanta a questão sobre a relação de poder dentro do elenco palmeirense. Com grandes estrelas e jogadores experientes, o equilíbrio emocional e a química no vestiário são fundamentais para o sucesso coletivo. Se de fato há membros do time que estão comprometendo esse equilíbrio, pode ser necessário que a comissão técnica tome medidas para solucionar a situação e evitar que a instabilidade afete ainda mais o rendimento da equipe em campo. Importante lembrar que em ambientes de alta pressão como os grandes clubes de futebol, essas tensões são mais comuns do que se imagina.
O que se espera é que, após essas declarações de Gerson, o Palmeiras possa lidar com os desafios internos de maneira profissional, garantindo que o foco da equipe seja sempre a busca por títulos e vitórias. A palavra final sobre o tema, porém, dependerá das próximas movimentações do clube e da capacidade de resolver as questões internas sem prejudicar o desempenho esportivo. A torcida, como sempre, aguarda ansiosa por respostas, e a expectativa agora é por uma reação positiva do time. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!